Em 1 Reis 8:27 diz assim: Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Hoje a gente vai ver sobre o templo aonde Deus habita. Atos 7, 47 a 49. Versículo 47. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Então, aqui, mais uma vez a gente vê que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Bom, mais um texto aqui, né, que mostra que Deus não habita em casas feitas por mãos de homens. Mas alguém pode dizer assim, né, que o tabernáculo que Deus pediu para Moisés fazer foi feito por mãos de homens, não foi? Deus usou homens para fazer aquele tabernáculo. Mas ali tem uma grande diferença, porque aquele tabernáculo ele tem um propósito temporal dentro da história da própria igreja, entendeu? Como a gente viu no próprio texto, no próprio estudo sobre o templo, a diferença do tabernáculo, do templo do santuário que ele pediu para Moisés fazer e do templo de Salomão, a diferença entre os dois é essa, entendeu? Que o santuário ele tem uma representação forte. E se a gente pegar aqui Êxodo 31, onde Deus diz assim, ó, versículo 2: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezael, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, da sabedoria, do entendimento e do conhecimento em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em talhas de madeira para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto como ele Aioliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis para que façam tudo o que eu tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está sobre ela e todos os pertences da tenda. Ou seja, aqui a gente percebe que existe um propósito funcional para aquele tabernáculo, para aquele santuário. E a gente percebe, quando a gente viu no estudo, que aquele templo que Salomão fez não era um templo da vontade de Deus, primeiramente, como a gente viu, e não tinha um funcional, ele não tinha um propósito funcional, entendeu? Mas ele demonstra algo profético na história da igreja, né? Que são os templos feitos por mãos de homens, né? E como Deus reprova esses templos. Tanto é que, como a gente viu, né, Jesus lamentou por Jerusalém, mas não lamentou pelo templo. Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra. Ele profetizou, mas não lamentou por aquilo, mas lamentou por Jerusalém. Jerusalém também seria destruída, mas ele lamentou por Jerusalém, mas não pelo templo de Jerusalém. Que, diga-se de passagem, não havia mais nem Arca da Aliança nessa época. Por isso ele já nem tinha mais propósito nenhum aquele templo. Ele só era nada mais do que um amontoado de pedras, que só tinha uma representação religiosa para os judeus. Apenas isso. Então, em que templo Deus habita, segundo a Bíblia? Como que a Bíblia mostra o templo que Deus habita a partir do tabernáculo? Se a gente pegar, o tabernáculo representava Cristo, Deus dentro de Cristo, né, andando no meio do seu povo, cumprindo a profecia de Isaías 11:1,
e 2, Isaías 42, 1 e Isaías 61, 1. Ele cumpre ali essa profecia, Deus habitando no meio do seu povo através de Cristo, né? Pelo seu Espírito Santo. Então, como se dá essa transição do tabernáculo para o templo verdadeiro, que é como aparece no Novo Testamento. Para entender isso, vamos pegar aqui Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. A qual casa somos nós? Nós somos a casa. Nós que ele fala é o coletivo da igreja, né? É a igreja, mas são as pessoas, entendeu? A gente vai perceber isso aqui em 1 Pedro 2,5, 1 Pedro 2,4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Cristo como a pedra principal, fundamental da igreja, né? Como ele revelou para Pedro ali em Mateus 16, e nós como tijolos, pedras menores, né? Edificamos a casa espiritual, como se cada membro da igreja fosse um tijolinho, né? Construindo uma casa, sendo edificado, uma casa espiritual. É muito importante entender essa dinâmica para a gente aprender de que forma Deus habita no meio da igreja, do seu povo. Efésios 2, 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Olha só, aqui complementando o texto de Pedro, complementando o texto de Hebreus 3,6, é muito interessante essa dinâmica, dizendo que ele é a pedra, ele é o fundamento da igreja e os membros são os seus tijolinhos, né? São as suas pedras menores, né? Que vão construindo o templo, a casa espiritual, os membros, né, da igreja. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz assim, ó: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou seja, vós sois o templo. Ele está falando que as pessoas são o templo, a igreja no caso. 1 Coríntios capítulo 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Nosso corpo é o templo de Deus, não é um templo físico. Deus, ele é móvel, ele se movimenta, então ele não pode estar num templo de pedra, entendeu? Ele tem que estar em um templo que se move, que fala, que anuncia as coisas dele. 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mais uma vez, eu pego vários versículos, por quê? Porque a gente tem uma base bem sólida de conhecimento aqui, entendeu? Porque um versículo só, ele não confirma, como tem muitos teólogos que pegam um versículo para justificar uma doutrina inteira. Hoje em dia, a gente tem muitos teólogos aí pelo YouTube afora, pela internet afora, que pega um versículo para fundamentar uma doutrina, né?
uma ideia, pega vários outros textos que contradizem aquele único versículo, muitas vezes mal compreendido, né, distorcido. Então é por isso que eu trago aqui vários versículos, para que a gente possa ter uma ideia sólida, uma compreensão sólida daquilo que a Bíblia está falando. Então, de que forma que ele habita? De que forma? Nós somos o templo, né? Então, de que forma? Como que a gente vai compreender essa dinâmica? Como que ele habita dentro de nós? Muito legal essa dinâmica, porque diz assim, ó: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Como é que ele vem? Nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Hoje a gente ouve, né? Mesmo estando escrito aqui, hoje a gente ouve, né? Olha, ali é que está a verdade. Olha, é ali na minha igreja, é o templo de Deus. Não, é lá na outra. Não, é na outra lá, acolá. Não, é naquela ali. Mas o que ele está dizendo aqui? Nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Em João 14, ele vai mostrar mais ou menos como que é essa dinâmica. João 14, 23, 21 a 23 e no versículo 17, diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23, ó: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Faremos nele morada, entendeu? E no versículo 17, ele diz assim mesmo: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Habita convosco e estará em vós. Mais uma vez mostrando aquela dinâmica que nós somos a casa, a verdadeira casa, o verdadeiro templo, né? Então, olha o que Paulo fala aqui em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só, Cristo vive em mim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Romanos 8, 9 a 11. Olha só a forma como ele fala aqui nesse texto. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele usa os termos Espírito de Deus e Espírito de Cristo. É uma forma intercambiável de falar a mesma coisa. O Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. E é Deus e Cristo habitando em vós, entendeu? Ele diz aqui, ele usa esse termo, essa intercambiação textual aqui. Então, no versículo 10 diz assim: e se Cristo está em vós, ó. Esse Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, aqui ele já fala outra forma. No texto anterior ele falou, se Cristo está em vós. No outro texto, no versículo 11, ele já fala assim mesmo, e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos estiver em vós, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo vos vivificará também. Ele usa esse termo intercambiável. O Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Cristo em vós, Deus em vós. Então, uma coisa interessante a gente entender aqui, que tanto para o lado do bem quanto o lado do mal, nós somos comparados a um templo de habitação. Olha só esse texto de Mateus 12. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ou seja, quando o espírito imundo tem saído do homem, é que ele usava o homem como uma habitação, né? Aí olha como a Bíblia fala aqui. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha
desocupada, acha vazia, varrida e ornamentada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores, o último estado desse homem pior do que os primeiros. Alguém expulsou aquele espírito dali, né? Porque e tomou, se apropriou daquela casa, e segundo a gente entende aqui, foi Deus, né, que expulsou aquele espírito. Só que aí aquela pessoa, ela deixou esfriar espiritualmente. Ela não quis mais saber de Deus, ela começou ali, depois não quis saber mais, né? E aí o espírito foi e começou a vagar por lugares áridos, procurando um outro lugar de repouso, mas não encontrou, segundo a história. E ela voltou e encontrou a casa limpa, varrida e ornamentada, diz aqui, enfeitada, toda. E ele trouxe mais 7 espíritos piores do que ele, diz aqui. Então, mais uma vez mostrando que nós somos uma habitação tanto para Deus quanto para o mal, entendeu? Nós não somos, ou às vezes nós somos casas vazias, né? Mas uma casa vazia, uma hora ela pode ser ocupada por, como diz aqui a história, por um demônio, ou 7, né? Como está dizendo aqui. Lucas 8:2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, olha só, ele fala aqui que de Maria Madalena saíram 7 demônios. E segundo a história que a gente viu lá em Mateus 12, foram 7 demônios habitar naquela pessoa, né? Que já tinha sido expulso um demônio, mas depois ele saiu e voltou com 7. Então, toda vez que o ser humano ele sai da sua condição má para uma condição boa, e ele volta a recair um degrau, ele volta pior. Então, entendemos que nós somos habitação para as coisas tanto de Deus, tanto nós servimos como templo de Deus, como nós podemos servir como habitação de demônios. Então foi esse o estudo de hoje, né? Qual o templo que Deus habita. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.